Eu sou a Lia e bem-vinda ao meu canal. E neste vídeo eu vou mostrar a pintura que eu fiz em aquarela do Golden Freddy, do jogo FNAF. Essa pintura eu fiz pro meu irmão, porque ele é muito fã dessa saga de jogos, então eu fiz essa pintura de presente para ele. E a partir daqui eu vou dar uma acelerada no vídeo, pois a pintura em si levou o tempo de 2 horas, praticamente 1h50, quase 60, quase 2 horas. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo, para que a gente não fique aqui para sempre. Ele também me pediu para fazer a frase It's Me, que pelo que eu fiquei sabendo é a famosa frase do Golden Freddy. Ele é de um jogo de terror, o FNAF. Então ele é bem assustador e geralmente ele diz essa frase quando ele aparece para os jogadores e geralmente quando ele aparece termina em morte. De certa forma, fazer essa pintura foi um desafio, porque o Golden Freddy ele tem muita luz e sombra, né? Já que ele é um personagem em 3D de um jogo. E não que as outras pinturas que eu fiz também não tenham luz e sombra. Tem uma da Wanda que eu fiz, da Feiticeira Escarlate, que tem bastante luz e sombra. Mas aqui geralmente a gente pode pegar uma referência se for uma foto com muita claridade e pouca sombra, e não vai ter tanto sombreamento. A questão do sombreamento no Golden Freddy não é que eu não saiba fazer, é que tem muito preto na imagem. E se eu acabasse errando, borrando, sem querer esbarrando o pincel e pintando uma área maior do que eu deveria, eu poderia acabar estragando a minha pintura, já que tem muito preto, e preto é uma cor bastante escura. Eu sei que na aquarela é mais fácil de consertar as coisas do que com giz pastel oleoso, por exemplo, porque a aquarela ela é solúvel em água. Então o erro que tem na imagem, ela pode ser mais facilmente consertada, na minha opinião. Porém, uma cor tão escura acabaria-se por não se apagar por completo. Então, eu fiquei um pouco apreensiva com isso, já que tinha muito preto de acabar borrando. E também, como é sombreamento, então eu teria que esfumar para que houvesse uma passagem de cor. E o preto, sendo uma cor muito escura, eu teria que tomar cuidado na hora de sombrear usando a água, porque se eu usasse água demais, poderia acabar fazendo a aquarela vazar e rasurar o papel, então eu tive que ter bastante cuidado nessa pintura, por isso que eu fiquei um tanto apreensiva com ela. O processo da aquarela, eu pinto as partes mais claras primeiro e depois passando as partes mais escuras em cima, que é exatamente o contrário do que eu faço no giz pastel oleoso, que é um tipo de material de pintura que é como se fosse o giz de cera que a gente usava durante a infância, porém ele é um material arte mais profissional. E o giz pastel oleoso, ele é muito pigmentado, ele tem uma textura brilhante, ele faz um degradê em mistura de cores, porém como ele é muito pigmentado, acaba que é muito fácil dele manchar. Então com o giz pastel eu faço exatamente o contrário. Eu faço primeiro as partes mais escuras e depois as mais claras, para eu ter certeza que eu não vou borrar, já que eu fiz o escuro antes e não vai ter o perigo de eu passei o claro, passei o escuro e passou um pouquinho do que deveria, e aí para apagar borrou tudo e virou tudo uma bagunça. Eu faço primeiro o que é mais escuro, e na aquarela é justamente o contrário, então já tá tudo feito, o fundo tá pintado, as cores bases, e aí depois você vai fazer a sombra, e aí se você passou demais, sabe? Então esse era o meu receio. Porém, como eu disse, a aquarela é solúvel em água, então isso ajuda muito a consertar erros. Porém, né, com cores muito escuras fica difícil. Inclusive, aquele potinho ali que tá no cantinho do vídeo, no canto esquerdo, é justamente um potinho com água que serve para que eu consiga misturar as cores com o pincel, molhando o pincel na água, ou para consertar erros, molhando o pincel na água e tentando apagar esses erros. Já com o giz pastel, ele não tem tanta essa facilidade para consertar erros, devido ao giz pastel ser muito pigmentado. A aquarela também ela é muito versátil e dá para fazer vários efeitos diferentes. Tem pessoas que usam a aquarela bem molhada para conseguir dispersão de manchas com formatos diferentes e únicos, e tem pessoas que usam outro tipo de técnica, que é deixar o papel molhado antes de aplicar a tinta, porque com o papel molhado, quando aplicar a tinta, ela vai se dispersando e fazendo várias manchas. Eu não uso muito essa técnica porque eu gosto de ter controle sobre o que eu estou fazendo, então geralmente eu uso a tinta misturada com a água, né? Mas sem o papel estar molhado. E aí depois eu vou passando o pincel molhado com a água em cima para misturar as cores, e assim eu sinto que eu tenho um controle maior.
Porém, essa técnica do papel molhado eu já usei uma vez em uma pintura que eu fiz do filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Memórias. E aí eu fiz realmente bastante manchas de água e elas ficam com um aspecto bem diferente. Você vê a dispersão da tinta e aí quando seca a tinta fica daquele jeito, com misturas únicas. Porém, infelizmente, essa pintura eu não gravei. Eu não gravei todas as pinturas que eu fiz porque esse ano eu aprendi a pintar, então eu pintei várias coisas. Eu enchi mais ou menos 2 paredes do meu quarto com pinturas e foram muitas pinturas que eu fiz, então eu não gravei todas porque às vezes meu celular não estava nem com bateria ou com memória. E também as primeiras pinturas que eu fiz não foram gravadas porque nesse período eu estava sem celular. O meu celular mais antigo não estava funcionando, ele só ficava dando tela preta, ele nem ligava praticamente. E aí eu tinha comprado um celular novo pela internet e ele ainda não tinha chegado. E por isso não deu para gravar de fato a primeira pintura que eu fiz. Eu gosto dos meus desenhos e pinturas bem demarcados e bem contornados. Eu usei essa caneta da Bic, pois eu estava contornando as partes em amarelo mais claro do Golden Fred. Eu usei essa caneta da Bic porque ela não é uma caneta aquarelável. O que seria a caneta aquarelável? Bom, essa minha caneta da Unipin, essa caneta preta que está aparecendo no vídeo, ela é uma caneta de nanquim, e a nanquim é um tipo de tinta que também é solúvel em água, assim como a aquarela. Então ela, se você molhar, acaba borrando e manchando, o que não acontece com a caneta da Bic, pois ela não é aquarelável. Então por isso usei ela para contornar, sabendo que não daria nenhum problema de borrar. Já com a preta, eu estava passando ela para demarcar onde eu ia passar a tinta preta, então não tinha tanto esse problema. Porém, essa caneta da Unipin eu tenho que passar ela e esperar secar, assim como a tinta, pois senão, ao passar um pouquinho de água ou tinta molhada, também teria o risco de borrar. Inclusive, quando eu não sabia disso da primeira vez que eu usei essa caneta, eu acabei borrando. Teve até uma pintura que eu fiz, que é de uma paisagem que tem neve, que eu usei essa caneta para fazer as árvores e depois eu passei a tinta por cima. Meu Deus, virou um borrão só. Mas essa pintura eu consegui recuperar porque eu passei bastante água no papel. E depois eu pintei normal, como se nada tivesse acontecido. E para que isso possa acontecer, né, colocar bastante água no papel sem que ele rasgue, é necessário usar um papel de gramatura diferente. Em papelarias, vocês encontram papéis específicos para a aquarela. Tem que ser um papel específico para que seja um papel mais grosso que aguente tinta, pois usar uma folha de papel ofício comum não aguentaria tinta, é claro. Às vezes não aguenta nem o despacho oleoso, gente. Eu já testei também, rasgou também. Então tem que ser um papel mais grosso. Tem que ser um papel próprio para aquarela ou com a gramatura mais grossa. Eu estava tensa de fazer o olho do Golden Fred, porque é apenas um brilhinho minúsculo branco que tem no olho dele. E se eu errasse, nossa, o olho ia ficar todo preto. E eu queria fazer mais próximo da referência. Como era um brilhinho minúsculo, eu fiz logo o contorno com a caneta da Unipin, porque se eu fosse usar a tinta com pincel, mesmo tendo um pincel pequeno, teria uma grande chance de eu acabar errando e aí ia estragar o olho dele. Eu também usei a caneta da Unipin nas sombras menores que tem no corpo dele, para evitar isso, né, de usar o pincel e acabar errando e borrando. Por mais que eu tenha um pincel pequeno, eu quis me certificar que isso não ia acontecer. Geralmente as pessoas, quando usam pintura, não usam tanta caneta. Porém, eu estou fissurada em caneta, gente. O que eu posso fazer? Eu tenho caneta de nanquim, eu tenho canetas aquareláveis, eu tenho canetas da Bic de várias cores. Eu sou obcecada por caneta, não tenho o que fazer. Quando a gente vai pintando o fundo, como é muita cor, geralmente o papel tende a enrugar por causa da tinta. Por mais que o papel não rasgue, ele meio que se amassa por causa da água. Então tem uma técnica que eu aprendi, que é colar uma fita adesiva, fita gomada, no papel, deixando ele preso à mesa, para que ele não fique se amassando, pois isso pode acabar fazendo com que a pessoa erre. Você passou a tinta de um jeito, aí você vai passar em outro e o papel meio que dobra, meio que enruga. E isso acaba atrapalhando até na dispersão da tinta. Por exemplo, você quer uma cor mais homogênea, mas o papel, como ele está amassado, então vai ficar mais concentrado de tinta de um lado do que do outro lado do papel. Para isso serve a fita, porém eu não usei aqui, pois o meu papel ele já estava pequeno, então se eu fosse usar essa fita ia acabar diminuindo, porque ia ter que ficar uma parte presa na mesa. Porém, depois eu poderia sim pintar essa parte que ficou faltando depois de tirar a fita. Porém, eu não quis fazer isso, eu quis fazer desse jeito que tá aí no vídeo. E o papel nem enrugou tanto assim, então deu certo.
Tô explicando o jeito certo, tá? Pra que vocês façam do jeito certo e não do jeito que eu fiz. Embora tenha dado certo do jeito que eu fiz. Eu usei a caneta também para outro tipo de detalhe. Ele tem tipo uma textura, né? Um pontilhadinho. Ele tem esse efeito de ser um animatrônico antigo, gasto, velho. Então eu fiz os pontinhos para dar essa textura com a caneta. E esse foi o resultado final da pintura. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.